A lei de Deus. A lei de Deus é uma fonte de felicidade. A lei de Deus não foi criada para perdoar pecado, para justificar o pecador, mas o objetivo da lei de Deus é guiar o homem na verdade. Sem conhecimento da lei, não tem como andar nos caminhos do Senhor. Sem conhecimento de Deus, a gente vai viver como um bêbado, como um louco, andando de um lado para o outro, sem saber para onde vai, sem saber de nada. Então todos nós sabemos que quem salva é Deus por meio de seu Filho. Mas o que Deus usa como instrumentos para livrar o povo de cair nas armadilhas do inimigo é a lei de Deus, é a sua santa lei. A lei, para que serve a lei dos homens? Para guiar o homem nos caminhos aqui da terra. Agora perguntamos, para que serve a lei do trânsito? Para que os motoristas possam dirigir seus carros com segurança. Obedecendo a lei do trânsito, evita os acidentes, evita as catástrofes. Então toda lei, tanto física como espiritual, ela tem por objetivo guardar, proteger. Para uma pessoa escapar das armadilhas e dos enganos do inimigo, ela tem de obedecer a lei de Deus. Uma pessoa que não conhece a lei de Deus, não guarda a lei de Deus, ela anda nos caminhos do inimigo. E ainda pensa que ainda está andando nos caminhos de Deus. Se não obedecer, a pessoa vai servir de escrava de Satanás. Pessoa que não obedece à lei de Deus é uma presa fácil para ser devorada por Satanás. As verdades de Deus é revelada por meio de sua santa lei. E a lei mostra os enganos do inimigo. A gente só sabe os enganos do inimigo quando a gente conhece a verdade. Para a gente conhecer a mentira, basta conhecer a verdade. Tudo que tiver em oposição com a verdade, a gente sabe que é mentira. Então, esta é a razão. Conhecendo a lei de Deus, a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira. Como as pessoas poderiam conhecer o pecado se não tivesse uma lei que mostra o que é a verdade? E que mostra também o que é o pecado? Não teria como, né? Como uma pessoa poderia saber que a doutrina da Trindade pagã, ou da divindade politeísta, ela é uma doutrina maligna, destruidora, é uma doutrina que desvia as pessoas dos caminhos do Senhor, que tira as almas de Deus e leva para Satanás. Como nós poderíamos saber se não existisse uma lei que disse: não terás outros deuses diante de mim? Somente pela lei que nós sabemos, pela lei de Deus, que nós sabemos a malignidade que é a doutrina da Trindade. Da Trindade ou da divindade politeísta, tá? Porque eles agora estão trocando aí, eles não estão falando mais Trindade. Estão usando a palavra divindade no lugar da Trindade, mas a divindade que eles usam é uma divindade politeísta, que é a mesma Trindade, só com nomes diferentes para te enganar. A Bíblia fala lá que nos últimos tempos as pessoas iam ser enganadas e enganando os outros. Então elas estão enganadas com essa doutrina. E estão também tentando enganar os outros com a mesma mentira, né? Como uma pessoa poderia saber que a Trindade é uma doutrina pagã maligna, inimiga de Deus e de tudo que é sagrado? Simplesmente por conhecer o primeiro mandamento. Antes de conhecer o primeiro mandamento, o que as pessoas pensam? Que a doutrina da Trindade é verdadeira, que realmente existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo junto.
Mas depois que as pessoas passam a conhecer o primeiro mandamento, elas vão acreditar só no Deus Pai. No Deus Filho, no Deus Espírito Santo, elas não acreditam mais. Por quê? Porque o primeiro mandamento diz para não terás outros deuses diante de mim. E o mim aqui está falando que é um Deus só, é um único Deus, o Pai. Mas quando a pessoa conhece e obedece o primeiro mandamento, ela passa a repudiar a doutrina da Trindade. Elas passam a repudiar a doutrina que fala divindade politeísta. Ela não aceita mais, ela repudia. Existe agora, porque uma coisa, quando a doutrina da Trindade entra no cérebro da pessoa, ela blinda a mente fica blindada contra a doutrina da Trindade, ou da divindade politeísta. A Trindade e a divindade politeísta bate, mas não acha entrada. É como um carro blindado, a pessoa atira na janela do carro, a bala bate e a bala não entra. Por quê? Está blindado. Assim também é quando as pessoas aceitam o primeiro mandamento. Fica blindada a mente. Mas quando a pessoa... O primeiro mandamento... antes de conhecer o primeiro mandamento, as pessoas amavam a doutrina da Trindade. Ih, que deleite! Subir lá no púlpito da igreja e dizer, Deus Filho, o Deus Filho que nos protege, o Deus Espírito Santo que está conosco, o Deus Espírito Santo que faz a obra, o Deus Filho faz isso. E aquilo ali era prazeroso, as pessoas sentem aquele prazer, até esquece do Deus Pai, de tão bom que acha falar de Deus Filho. Mas quando o primeiro mandamento chegou, isso aí já ficou por fora. Agora você vai falar, não tem Deus Filho, tem um Deus Pai. O Deus Pai, que lá fala lá em Atos, fala lá em 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. O Senhor Jesus na oração diz, a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus. E aquilo ali não deixa mais, a Trindade não acha mais, acabou. Acabou a Trindade. A Trindade cai por terra. A mente não consegue mais captar a Trindade. A Trindade não acha lugar. Porque o primeiro mandamento entrou, tomou posse. E a mente nossa não cabe duas coisas no mesmo lugar. Não cabe dois objetos no mesmo lugar. Se você tem uma casa, uma gaveta, e você encheu ela de uma coisa, você não vai conseguir colocar mais nada ali dentro daquela gaveta. A menos que você tire o que está lá dentro para você colocar outra coisa lá dentro. E é assim que muitos fazem. Tirou a doutrina da Trindade e colocou o primeiro mandamento. Agora a Trindade caiu por terra. É isso que todo mundo deveria fazer, né? Antes de acreditar no primeiro mandamento, as pessoas viviam ensinando, creem na Trindade. Agora que crê no primeiro mandamento, o que nós vamos ensinar? Que há um único Deus, o Pai, que Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é o poder de Deus.